acessibilidade com nossas sequências de vídeos para discutir questões de educação especial e inclusão da pessoa com deficiência no contexto escolar. O tema de hoje é o impacto da acessibilidade e suas categorias. Uma reflexão, né? O que a gente vai discutir hoje rapidamente? O que é acessibilidade? Qual o seu impacto na vida das pessoas? Então, qual o impacto da acessibilidade na vida das pessoas? E quais as categorias de acessibilidade? Então, primeiramente, o que é acessibilidade, né? Acessibilidade, segundo o dicionário Aurélio, ele traz para a gente o significado de qualidade do que é acessível, do que tem acesso, facilidade, possibilidade na aquisição. Então, acessibilidade é aquilo que me dá acesso, aquilo que vai facilitar e principalmente aquilo que vai possibilitar a aquisição de ações, de locomoção e diversas áreas da nossa vida e nosso desenvolvimento, ela depende das questões da acessibilidade. Eu trouxe essa imagem da equidade e igualdade, né? Porque a igualdade não é que nós todos somos iguais, mas garantir que as coisas, que as coisas elas não sejam iguais para todo mundo, mas sim que elas tenham as mesmas oportunidades através de acessos diferenciados que possibilite a sua participação. Então, qual o seu impacto na vida das pessoas, né? Qual o impacto da acessibilidade na vida das pessoas? Para a pessoa com deficiência, a acessibilidade é um mecanismo facilitador e, em alguns casos, requisito fundamental para a execução de tarefas, locomoção e participação. Podemos dizer que uma sociedade, né, e uma escola inclusiva, quando implementa as acessibilidades nas 6 modalidades que eu vou apresentar. Então, hoje na escola, a gente fala muito de adaptação, a gente fala de acessibilidade curricular, mas para chegar, né, à acessibilidade curricular, para ter a participação, a aprendizagem, vai muito mais do que uma atividade numa carteira ou numa sala escolar. Quando eu falo em participação, é participar de todos os movimentos da escola, de todos os espaços da escola. E isso é possível quando a gente promove a acessibilidade. E a acessibilidade, muitas vezes as pessoas não conhecem, mas ela tem 6 categorias, que são: podemos dizer que uma escola é inclusiva, né, como eu já falei, uma sociedade implementa as 6 categorias. E quais são essas categorias, né? Nós temos a acessibilidade arquitetônica, nós temos a acessibilidade comunicacional, a acessibilidade instrumental, a acessibilidade programática, a acessibilidade metodológica e atitudinal, que a gente vai conhecer um pouquinho hoje, um pouquinho de cada uma dessas modalidades. E nos próximos vídeos a gente vai conversar sobre como essas modalidades ela pode impactar no contexto escolar. Então, a acessibilidade física, né? Essa todo mundo conhece, a acessibilidade física, que é o quê? Certificar-se de que todos os ambientes sejam acessíveis para todas as pessoas. Então, é o direito de ir e vir, de participar, de estar presente. Então, quando eu tenho uma rampa, quando eu tenho um banheiro adaptado, quando eu tenho uma sala que tenha a acomodação que dê para todas as pessoas, né? Então, a acessibilidade física é o direito de ir e vir, né, o acesso à locomoção nos espaços físicos. Essa é a mais que a gente consegue mais visível, mas que, apesar disso, ainda tem muitas barreiras físicas, né? Embora seja uma lei que documente, que necessite dessa acessibilidade, ainda nós temos muito que caminhar. Então, como que é a acessibilidade física da nossa escola? Nós temos acessibilidade comunicacional, que é assegurar diferentes formas de comunicação. Então, eu promover ali, eu tenho a placa de comunicação alternativa para os alunos que não têm a comunicação verbal, alunos com paralisia cerebral, alguns casos de alunos com autismo, ou a comunicação em braille, né? A comunicação em libras, ou seja, a forma de comunicação que é mais adequada para essa pessoa. Então, quando a gente for conversar mais sobre isso, sobre a comunicação, sobre as diferentes formas de comunicação, nós vamos levar o que essa acessibilidade ela pode promover dentro do meu contexto escolar. Outra categoria que nós temos é a acessibilidade instrumental, que são os instrumentos, né? Os recursos e os instrumentos da tecnologia assistiva. Então, são os recursos para eu executar pequenas,
médias e grandes ações. Então, se eu tenho uma dificuldade de preensão, eu vou necessitar de um instrumento, né? Então, de um engrossador para um lápis, de um engrossador para um talher, uma tesoura adaptada para quando eu não consigo recortar por eu não ter a coordenação motora, placas de comunicação, aqui no caso, esse é um ex-aluno nosso da rede, ele se formou no terceiro do ensino médio, aqui ele era pequeno quando ele iniciou com a comunicação alternativa. Aí com avental. Então, nós temos várias formas de comunicação, né? Então, a comunicação, ela não é só essa comunicação da fala, né? Então, a comunicação é aquilo que eu recebo e aquilo que eu, né? Aquilo que eu passo de informação. Então, como que eu posso fazer que essa comunicação chegue da melhor maneira possível? A outra acessibilidade que nós temos, eu coloquei as duas juntos, é a acessibilidade programática e a metodológica. O que significa acessibilidade programática, né? Então, são os programas, os projetos, os regulamentos, os planos, será que estão adequados a todas as pessoas? Será que quando eu faço no meu planejamento, eu não tenho nenhum aluno com deficiência, mas será que eu penso em todos os alunos e que eles possam chegar na nossa escola? Será que todo o condomínio, ele pensa, né, nos moradores de diferentes formas, estabelecimentos? Então, ela é um pouco velada, mas ela é extremamente necessária, porque eu consigo implementar ações quando eu tenho regulamentado. Então, a programática é o que está nos programas, nos projetos, nos regulamentos, nos planos e que sejam adequados a todas as pessoas. A metodológica é aquela de diferentes formas, né, de caminho. O que é metodologia, né, o método. Então, há diferentes formas do caminho de se ensinar. E isso a gente vai bem na acessibilidade curricular. Então, o que eu estou fazendo na minha aula, o que eu estou sendo flexível, o que eu estou adequando, o que eu estou planejando numa perspectiva do desenho universal do DUA, né? Então, o que eu estou pensando para eu promover a acessibilidade curricular, pensando intencionalmente na aprendizagem e participação de todos os alunos. E por último, nós temos por último a acessibilidade atitudinal. Na realidade, a acessibilidade atitudinal, ela deveria ser a primeira de todas. Por quê? Eu mudo de dentro para fora. Eu consigo fazer mudanças quando eu acredito na mudança, quando eu fortaleço o meu grupo, quando as minhas atitudes, elas refletem em ações e em transformações para as outras pessoas. Então, o que é acessibilidade atitudinal? É a mudança de atitudes, é a quebra de barreiras, né, a quebra de preconceito, é a construção de uma cultura inclusiva, coletiva dentro da escola. Então, o que eu penso desde o portão de fora, em toda a escola, promovendo uma cultura inclusiva para esses alunos, oferecer oportunidades de participação para todas as pessoas e, acima de tudo, o respeito. Então, a gente tem essas 6 modalidades que são fundamentais, né? E é um ponto de partida para a gente pensar, será que essa sociedade, ela está sendo inclusiva? Ela está dando acesso nas 6 modalidades? E para encerrar, eu trago uma reflexão, né? De que é feito o muro que separa a dificuldade, a impossibilidade para a oportunidade de possibilidades, né? Então, o que separa isso? Qual que é a barreira para eu dar oportunidades para os alunos, para todas as pessoas, né? E eu acho que isso deve ser um exercício não só na escola, mas na sociedade. O que eu, enquanto cidadã, eu posso promover nos meus pequenos espaços que eu convivo para um convívio maior, uma reflexão da acessibilidade. Será que é um muro concreto, real? Será que é isso que impede? Ou será que é o resultado de múltiplas barreiras físicas, instrumentais e atitudinais? Então, hoje era isso, eu agradeço a participação, espero que esse pequeno vídeo leve a refletir o como nós, enquanto pessoas, né, podemos fazer para transformar uma sociedade que realmente ela dê acesso para todas as pessoas. E, sem dúvida nenhuma, a acessibilidade é esse primeiro caminho, o facilitador para a participação de todas as sociedades. Obrigada e agradeço a oportunidade de estar com vocês, e no próximo vídeo eu irei dar continuidade nas modalidades e na identificação de barreiras. Muito obrigado, bom trabalho a todos. Eu vim em continuidade com nossas sequências de